Estamos de volta com o programa Conversa Aberta. Hoje o nosso tema é economia. Está aqui com a gente o Danilo Conte e também André Schneider, o economista André Schneider e o secretário de Desenvolvimento Danilo Conte. Bom, até agora nós já conversamos sobre mudança no cenário econômico, Joinville, e nesse bloco vamos conhecer a Joinvale. Danilo, queremos saber tudo sobre Joinvale, do básico ao avançado. Pô, coisa boa. Nós temos 2 dias para falar, né? Então vamos lá. Bom, Não, temos assim, agora só 18 minutos. não, Se de uma você maneira consegue bem resumir, eu agradeço. De uma maneira bem simples. O Joinvale ele é um programa que quer transformar a Joinville em 20 anos no maior case de cidade inteligente humana. Nosso propósito é fazer a cocriação da cidade do futuro, né? Para transformar a Joinville nessa cidade mais inteligente, criativa e humana que a gente precisa. Quando a gente fala cocriação, significa que é todo mundo junto. Entendeu? Então, é colaborativa a construção dessa cidade do futuro. E a gente tem vários estigmas que a gente precisa desconstruir nessas 2 décadas, né? A primeira delas talvez seja o empoderamento do cidadão. As pessoas elas têm que começar a parar de achar que o prefeito é super-homem, né, que vai resolver todos os problemas de uma cidade, e começar a perceber de que a mudança que ela quer depende dela mesma também. E, por outro lado, o governo também precisa dar mais condições para que as pessoas participem, né? Via de regra, a gente vê no país inteiro que o governo, na verdade, eles fizeram um modelo de política no país que a população, quanto mais distante, melhor para eles. E o que a gente quer é justamente inverter esse papel. Aliás, parece que Brasília é um outro país, né? É um outro país. Lá é um país e aí o resto é o resto. Outra coisa. E o que a gente quer é inverter isso, é trazer o cidadão muito mais próximo dessa gestão pública para que ele entenda quais são os problemas que a cidade possui e ele consiga participar dessa construção da cidade do futuro. Quer dizer, além dessa gestão toda, dessa mudança toda, também tem que ter a consciência desse novo político também, para saber trabalhar em cima disso, Sim, né? Por isso que é um processo de transição. Digo, os vereadores, prefeitos, especial, secretários. Né? E por isso que é um processo de construção de longo prazo, porque para você mudar essa cultura que está inserida hoje, demora um pouco, né? E o governo também precisa se preparar, ter ferramentas para isso, enfim. Então o cidadão precisa se empoderar. E aí, resumindo, é basicamente a gente pensar mais a cidade, menos o governo, mais as pessoas no coletivo, menos a pessoa no individual, sabe? E esse pensamento é difícil de fazer. O Joinvale, ele nasce com esse propósito, portanto, e a gente separou 4 pilares para eles. Eu vou ter 2 minutos para explicar os 4. O primeiro pilar é um pilar de funding. A gente vai criar um programa de competitividade que vai aumentar a arrecadação de ISS de Joinville, e no aumento da arrecadação de ISS, a gente vai pegar um percentual dele e vai criar um fundo de economia criativa. Esse fundo vai fomentar a construção de novas empresas, spin-offs, de novas atividades para construir um pouco desse aculturamento da cidade do futuro. O segundo é o laboratório. É onde a gente vai capacitar a mão de obra para essa profissão que vai existir em 2046 e a gente nem sabe qual é. Então, dentro do laboratório vai ter 2 vertentes. Vão ter os Fab Labs, a gente vai criar uma rede de Fab Lab em Joinville. Fab Lab é prototipação, você vai lá e aprende sozinho, né? Do it yourself, faça com os outros, hands-on, né? Põe a mão na massa. A gente vai fazer um modelo de ensino contemporâneo. E a Fundamas vai ser reinventada para conseguir sediar esse novo modelo. Ainda dentro do Living Lab, a gente vai ter dentro dos laboratórios, a gente vai ter os Living Labs. Living Labs são ambientes físicos, né? Com metodologia que transforma problema da cidade em solução de maneira colaborativa. Então, a prefeitura vem e diz, nós temos um problema na cidade que é esse. O gestor do Living Lab chama a comunidade, a academia, a indústria e as pessoas junto com a prefeitura para pensar em solução. Essas soluções vão se transformar em negócios sociais, em startups, em programas da prefeitura, em N coisas, né? Dentro desse ambiente que a gente vai chamar de Living Lab, que vai acontecer aqui no Palacete Niemeyer, bem pertinho do Bom Jesus. O terceiro são plataformas. Então, aqui dentro do laboratório nascem startups, a gente precisa transformar isso numa plataforma de investimento. Tem muita iniciativa privada querendo investir e aportar recursos, né? Essas plataformas vão acontecer aqui, dentro desse terceiro pilar. A gente vai organizar esse ecossistema para acontecer. E o quarto é o Joinville Free, que é iniciativas livres. Então, você que tem um grupo de pessoas que quer criar um Startup Weekend aqui, a gente vai apoiar. Você quer fazer um hackathon, a gente apoia. Você quer trazer a Campus Party, eventos culturais, artísticos, cinema, tudo que fomenta essa nova economia do futuro que a gente quer, a gente vai apoiar, porque isso é importante para o aculturamento da cidade. Então, tem ferramentas de apoio, nem sempre é dinheiro que essa gurizada precisa, e a gente tem condições de ajudar muito, sabe? Então, o Joinville ele é preparado nesses 4 pilares.
de maneira bem simples e resumida, é isso, né? E aí, se a gente quiser avançar em alguns desses Joinville, é uma nova Joinville mesmo, né? Uma observação que eu ouvi falar e achei muito curioso é a questão, quanto as empresas gastam hoje em dia com desenvolvimento de inovação, com pesquisa e desenvolvimento de inovação. E quanto isso poderia ser economizado se a gente conseguisse aproveitar melhor o que vem das universidades. Por exemplo, toda universidade tem um trabalho de conclusão de curso, uma monografia, um projeto. E para onde vai isso? Qual que é o incentivo para as pessoas fazerem um projeto que realmente vá para frente? Geralmente a pessoa vai, entrega o projeto e muitas vezes acaba ficando parado. E será que o Joinville poderia aproveitar esses projetos de alguma forma e buscar... Aliás, está na hora, né? O empresas? Univille tem vários projetos que hoje em dia tenta passar para o município e até agora nenhum deles foi ainda aceito, né? Ou pelo menos teve o interesse do poder, né? Do executivo. Isso daí Isso. E precisaria com uma mudar plataforma, essa com uma visão. estrutura que conseguisse conciliar empresa e universidade, o quanto as empresas iam economizar, o incentivo para os estudantes de fazer um trabalho mais focado no mercado, o quanto isso ia melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porque gira a economia, gera desenvolvimento econômico e todo mundo ganha. A gente falando nessa mudança, nessa transformação toda, eu começo a pensar e me colocar no lugar do nosso telespectador que está assistindo a gente, aquele que tem uma loja no comércio, aqui no centro da cidade. Como economista, como é que você vê toda essa mudança aí que o Danilo estava falando? Bom, como eu tinha dito antes, impacta em tudo. A partir do momento que a gente deixa devagarzinho, como o Danilo comentou, mas que a gente deixa os trabalhos de base em segundo plano e começa a desenvolver, cria uma demanda por um serviço qualificado, as pessoas vão buscar qualificação, ou seja, a gente consegue desenvolver a parte de... a gente consegue desenvolver o profissional joinvilense. Com consequência disso também, muitas pessoas saem do serviço de base e vão para a prestação de serviço, comércio, enfim, diversos serviços. E essas pessoas trabalhando em outros serviços, elas vão consumir mais. Então, por exemplo, a pessoa ganhando mais, ela vai consumir, ela vai na padaria, ela não vai comprar só o pãozinho francês, ela vai comprar um pãozinho francês e um bolo. E a baguete? E a baguete. Então, assim, a padaria vai vender mais. A padaria vender mais, ela vai gerar mais emprego, além do padeiro, uma doceira. A cuca também? A cuca também. Tudo. Então, assim, a gente com esses pequenos detalhes, Sem dúvida. o pequeno comerciante vai se desenvolvendo, vai crescendo. Esse funcionário a doceira da padaria, que antes não estava lá, ela vai receber seu salário e vai consumir. Então, assim, gera um ciclo de crescimento econômico. Ou seja, todo mundo ganha, do grande ao pequeno. Danilo, essa Joinville ela está em que estágio? Quando é que ela vai decolar? Isso, ela está em estágio, ela já avançou bastante, né? Avançou mais do que nós lá na Secretaria imaginávamos que ia avançar, mas ela está numa construção de trabalho de base, né? Então, assim, vamos lá, a gente precisa acionar os atores desse ecossistema. Quando eu digo que a gente vai transformar uma série de negócios sociais e startups, significa dizer que tem um agente importante desse ecossistema que precisa se reinventar, que são as incubadoras, né? As incubadoras, a gente começou pela Softville, porque a nossa secretaria tem um convênio com a Softville há anos já. É o único convênio que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem. Então, a gente está ajudando a Softville a reinventar o modelo de incubação dela para atender a essa nova economia. Vai acontecer o mesmo com Nova Park e na Univille. A gente já está participando do Conselho de Nova Park para poder orientar de algum jeito lá, na medida que eles nos permitirem, né? O Joinville está se transformando numa personalidade jurídica, porque a gente precisa fazer frente no governo federal para dizer assim, em Joinville tem uma ferramenta que pode captar recurso para a construção de cidade do futuro, né? Hoje todo esse recurso fica em Florianópolis. E aí Joinville perde novas empresas, perde inovação, perde ISS, né? Então a gente está criando essa personalidade para fazer frente ao governo federal. Isso está quase pronto. O nosso programa de competitividade, que são políticas públicas, né? Um projeto de lei, a gente está com ele quase finalizado. A Procuradoria-Geral do Município, a Fazenda e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico trabalharam juntos para isso acontecer. A gente vai entrar num processo de peregrinação agora na cidade para receber feedback da iniciativa privada, da academia e da sociedade civil organizada sobre o projeto de lei, para saber se aquilo tem valor, né? E eu imagino que até o fim do ano, se a cidade permitir, evidentemente, a gente deva colocar isso na Câmara de Vereadores para
apreciação daí do legislativo. E aí Danilo, entra em falando discussão. sobre essa nova João Vale, Danilo, a gente vem até aqueles desenhos que a gente assistia na infância, sabe? Aqueles carros que voavam, aquela modernidade toda, que aliás temos que se preocupar com isso daí, né? Porque é algo que a cidade que vai crescer dessa forma, os políticos têm que visualizar também na questão do problema de enchentes, né? Que esse município tem, que precisa também ser, nessa nova João Vale, também ser pesquisado para evitar esse tipo de problema. Segundo um reitor, que agora me fugiu o nome dele, da Univille, ele me disse que talvez em 2070, 2080, Joinville, se não for feito alguma coisa, já se começar a pensar nisso, podemos ser uma Veneza. Podemos, ele tem razão no que fala. Eu só queria acrescentar uma coisinha. Por a favor. tecnologia, essa imagem que você cria é uma imagem que eu gosto muito particularmente, né? Minha formação é essa, né? Você não assistiu os Jacksons, né? Eu assisti, claro. Assistiu? Meu Deus, minha infância era Gostava Jackson, também. Jackson, Pokémon, essas coisas. Mas só uma coisa que eu esqueci de falar que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Essa tecnologia toda, para a gente lá no João Vale, ela só vai fazer sentido se isso for melhorar o dia a dia da pessoa que vive lá na sua residência, trabalha na sua empresa, estuda no seu colégio. Se essa tecnologia ela não melhorar a forma como a gente vive como cidadão, como conceito de cidade, essa tecnologia para a gente não faz sentido, sabe? A tecnologia pela tecnologia, Verdade. isso não está inserido no programa. Então, acima de tudo, por isso que a cidade é inteligente e humana, porque o aspecto humano, ele prevalece sobre tudo. Então, se eu fazer uma ação tecnológica que as pessoas vão viver melhor, mais felizes, mais contentes, com mais saúde, com mais segurança, com mais educação, essa tecnologia faz sentido. Caso contrário, ela não é considerada dentro do programa João Vale. Bom, em cima de tudo isso daí, essa João Vale é viável em Joinville? Com certeza, porque assim como eles desenvolvem a tecnologia, eles também fazem incentivo a algumas coisas mais simples. Por exemplo, não só a João Vale, mas o IPUG, o atual governo está incentivando muito o investimento em ciclovias, uso de transporte público. Eles estão melhorando essa questão viária nesse sentido. E será que isso não vai trazer algum benefício, não só da tecnologia, mas através da simplificação, algum benefício para a qualidade de vida das pessoas? E falando da tecnologia, todo esse desenvolvimento, essa inovação, ela vai gerar benefício, novamente voltando na questão dos empregos, ela vai gerar benefício nos empregos, vai fazer uma integração da indústria, reduzindo um pouco os salários, os empregos de base da indústria, conseguindo desenvolver a parte da sociedade, a parte de serviços, Certo. e acaba traduzindo qualidade de vida. Por exemplo, a gente tem hoje, a maior parte da população reside na região sul da cidade, e a maior parte das indústrias estão na região norte. Então, assim, a maioria das pessoas elas têm que atravessar diariamente o centro da cidade, aí entra a questão do caos urbano, do caos viário de Joinville, para conseguir chegar no trabalho, perdendo tempo, perdendo qualidade de vida, cansando, acaba desgastando. A falta de visão isso no passado, né, Isso. Danilo? Em relação da maior parte da população morar na Zona Sul e as indústrias, a maior dos empregos na Zona Norte, né? Faltou planejamento. Faltou né? planejamento. A cidade ela cresceu de maneira comprida, né? É. Ela não cresceu de maneira Com marginais, com mais vias, essas concentrada, coisas, assim. né? Mas isso, eu estava pesquisando um pouquinho para saber por que isso aconteceu, né? Isso aconteceu porque na década de 70 e 80 o governo federal resolveu criar distritos industriais, acho que foram 14 espalhados pelo estado de Santa Catarina, né? Uhum. E o distrito industrial de Joinville foi contemplada com isso, foi escolhida a Zona Norte porque os terrenos eram mais baratos. Então as pessoas não moravam lá ainda, né? Só que eram terrenos ruins para fazer isso, porque eram muito morro, acima de cota 40, muita mata e tal. O lugar certo para fazer isso era na região sul, que daí já é mais plano e você tinha condições de construir, só que era mais caro o terreno lá. Então, por uma questão econômica, né, que o economista aqui... E hoje valorizou tanto a região norte e a região sul em vários bairros, houve uma desvalorização muito grande. E né? aí houve isso. O que o Plamob vem, né, é tentar consertar isso com o planejamento. E está também em construção o plano de desenvolvimento regional, porque agora a próxima fase é crescer nos municípios vizinhos, né? Então, o deslocamento entre um município e outro vai ser cada vez mais constante na cidade e a gente precisa combinar o nosso planejamento de mobilidade de Joinville com os municípios vizinhos para que esse deslocamento ele seja mais fácil de se fazer e não se perca tanto tempo com ele. Danilo, existe vontade política para fazer o programa ir adiante? O que pode acontecer numa eventual mudança no governo municipal? Hoje, o programa ele nasceu esse ano, então a gente não teve tempo suficiente para consolidar ele a ponto de seguir adiante com qualquer governo. Vai depender muito da vontade do chefe do executivo, né? Ele depende hoje muito da vontade do chefe do executivo.
A nossa vantagem é que o atual chefe do executivo, ele gosta muito do programa, ele é o grande idealizador disso tudo, então a gente acaba tendo uma situação confortável. Agora, se houver a troca, a gente não sabe responder hoje como é que vai se dar o programa, né? Eu torço para que dê continuidade. Além da economia, André, colaborativa, a economia criativa, as cervejarias artesanais, o Inova Park, são outras ações de novos empreendedores que também estão ganhando espaço em Joinville. Como vocês aí veem essas iniciativas para o desenvolvimento da cidade? Bom, são produtos que acabam trazendo um pouco da cultura de Joinville. Joinville, tem muitas flores, tem a dança, só que Joinville nunca foi vista como uma cidade turística. A partir do momento que a gente conseguir... E é uma cidade muito bonita, E é uma né? cidade muito bonita. Linda, né? Me lembro quando cheguei aqui em Joinville há alguns anos, eu trabalhava numa outra emissora fazendo uma reportagem, e aí fui com outro cinegrafista que também conhecia muito pouco a cidade, e de repente nos deparamos com o mar. E eu fiquei surpreso, porque foi até engraçado, porque um olhou para a cara do outro e disse, Joinville tem mar, os dois ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, tanta coisa bonita que dá para fazer Pois nessa é. Eu sou cidade, né? apaixonado. A nossa Baía do Bauitonga, uma as coisa cervejas artesanais, as flores. Então, assim, a gente tem tanto potencial para desenvolver a economia, desenvolver a qualidade de vida, desenvolver o turismo na cidade. Não só o turismo de negócios, que tem muito potencial, mas o próprio turismo mesmo. E como fazer isso? E talvez com as cervejarias, com o desenvolvimento dos bares e restaurantes, com o desenvolvimento, a popularização da Baía da Bauitonga, enfim, a gente consegue melhorar essa... Cidade dos eventos também, né? A gente Exato. esquece muitos eventos aqui, né? Que tem um escolhem a baita cidade, né? Para realizar seus eventos, as suas feiras, A né? gente tem um baita equipamento para isso, mas assim, só para... isso demorou um pouco para acontecer em Joinville, né? Você que vem de fora, você vai concordar comigo, né? E assim, demorou por causa, por incrível que pareça, por causa da industrialização, né? Ela não tem culpa disso, mas o que aconteceu foi que as grandes indústrias da cidade criaram seus próprios parques, né? Então você vê muita indústria com recreativos. Então o que acontecia no final de semana? O cidadão que trabalhava numa determinada indústria, ele ia fazer recreativo no final de semana na recreativa da indústria dele, né? E aí quando o setor de serviço começou a invadir a cidade, o setor de serviço não tinha recreativa. E aí se deparou com um problema na cidade, ou seja, a cidade não tem entretenimento, porque a indústria sempre trouxe para ela essa responsabilidade e o governo nunca se sentiu obrigado em entregar entretenimento para esse cidadão. E aí essa pujança do setor de serviços está obrigando a cidade a criar essas ferramentas de entretenimento, que daí os parques lá, né, do Opa Beer, é o novo Mirante que veio, são o Parque da Cidade, essas coisas que agora vai começar a surgir com cada vez mais força em Joinville por conta da pujança dessa nova economia. Vocês sentem que a economia está pronta para receber uma nova quantidade de novos empreendedores? A população está pronta? Tem espaço ainda? Novos empreendedores sempre têm espaço, porque onde tem ideia, onde tem inovação, onde tem prestação de serviço de qualidade, sempre tem espaço para melhorar. A gente tem muito mercado, a gente tem muita gente para consumir, para trazer, tem muito potencial para melhorar. A questão é servir, fazer um bom projeto com um bom planejamento, sem evitar alguma coisa justa que agregue valor ao consumidor e fazer acontecer. Tem espaço, sim. A gente teve um ganho muito grande recentemente, né? Foi aprovado na Câmara de Vereadores o projeto do CPD, do Comitê Permanente de Desburocratização, que visa desburocratizar a abertura de empresa. Uma coisa importante que aconteceu ali, que a Prefeitura está se organizando, precisa mudar os processos internos para o projeto entrar em vigor, né? O decreto deve ser lançado nos próximos meses. Mas uma coisa importantíssima ali foi a divisão de grau de risco das empresas. Então, você tem nessa nova lei em Joinville a divisão por grau de risco. O que isso significa? Que esses novos empreendedores que a gente está falando, eles vão ter condições de abrir seus empreendimentos na garagem de casa, que hoje não tem como fazer, né? Hoje em Joinville, por incrível que pareça, a gente perdeu essa característica. Docol, Schultz, Deller, etc. Todas essas grandes empresas começaram na garagem de casa. Ao longo dos anos, a gente perdeu isso porque a lei não permitia e volta a permitir agora. Então, isso dá espaço físico para esses novos empreendedores. Fora que lá no campus da UFSC, que vai nascer a UFSC, do lado um parque tecnológico, 2.800.000 metros quadrados, é uma nova cidade que começa a nascer ali em Joinville. Então Joinville tem muito espaço. Só que Joinville precisa ser estratégico na criação desses novos empreendimentos, porque a gente tem que manter 50% do nosso território preservado. Hoje é 50% preservado e precisa continuar sendo. Porque lá, que é a região norte ali, né, do Cubatão, lá no pé da serra, é onde está o nosso manancial de água.
Então não dá para investir em economia naquela região porque a gente corre o risco de poluir a água que é fonte de vida. Então isso tem que ficar preservado lá. E aí a gente tem que começar a ser estratégico, porque os espaços físicos vão começar a ficar cada vez menores e não vai... Que até, aliás, até pertence a uma família aqui, né? Eu não sei dizer, eu desconheço. Pertence? As nascentes de água aqui da cidade. Tomara que tenha bom senso para manter aquilo, né? Mas o que eu ia dizer rapidamente é só para ser estratégico nesse ponto, porque não vai mais caber grandes indústrias com grandes espaços físicos que empregam muita gente com baixo valor agregado. Então a gente tem que apostar em indústrias que ocupam espaços físicos menores, com mão de obra altamente qualificada, porque esses espaços vão ficar cada vez mais escassos, né? Muito bem, nós vamos fazer uma breve pausa. Estou aqui com o economista André Schneider e também com o secretário de Desenvolvimento Danilo Conte. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já com esse bate-papo muito gostoso que está aqui hoje. E no próximo assunto nós vamos refletir sobre o trabalho nessa nova economia e os governos como estão se preparando. Depois do intervalo? Depois do intervalo, até já.